tá? Boa noite, pessoal, tudo bem? Quero agradecer a presença de todos que já estão aqui com a gente. Sei que é um pouquinho difícil cumprir horário, ainda mais para brasileiro que não está acostumado, né? Agradecer aí a presença do Ronan, do Marcondes, Dudu tá aqui também com a gente, Maurício, meu colega de trabalho, o Leopoldino, ô seu Leopoldino, muito bom o senhor estar aqui com a gente, a Jussara também, meu primo o Alexandre Trindade, deixa eu ver quem mais está aqui, o Luiz Paulo, o Genesi está aqui com a gente também, o Iago participou da minha live na terça-feira também, lá na Valor, né? Tabata, amiga da Cecília, Renato, a Kellyzinha tá aqui também, o Marley, Iago. Então tá todo mundo me ouvindo, né, gente? Tá chegando o áudio aí direitinho pra vocês, né? Tá chegando. Não, perfeito. Menina, uma coisinha antes da gente começar aqui a nossa palestra, eu quero que vocês utilizem o chat para vocês tirar a dúvida de vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar. É só você logar aí pelo seu Gmail para você poder ter acesso ao chat aí do YouTube, tá? Qualquer dúvida que vocês vão falando, se eu não responder na mesma hora que vocês me mandarem, talvez seja porque eu vou falar desse assunto lá na frente. E se mesmo assim não solucionar, ainda não ficar claro para vocês, me pergunte de novo, que a intenção é realmente a gente bater todos os pontos aqui que vocês tenham dúvidas, tá bom? Então vão interagindo aí comigo pra gente poder ver o que vocês tiverem de dúvidas, vão me mandando. A pessoal que for chegando, eles vão pegando aí no meio do caminho, então, mas então a gente vai começar a nossa live de hoje, tá bom? Quero agradecer muito a presença de vocês que estão aqui, muito obrigada pela consideração. Sei que vocês estão aí tomando um tempinho do descanso de vocês, da noite, mas eu tenho certeza que hoje vai ser muito enriquecedor para todos vocês. Espero que realmente agreguem, tá? E hoje a gente vai falar de iniciação aos investimentos, tá? A minha proposta é trazer essa palestra aqui justamente porque eu sei que são conhecimentos que não são triviais, né? Infelizmente, a gente não tem um fomento à educação financeira aqui no Brasil. Então, quando a gente realmente quer entender um pouco mais de finanças, a gente quer entender um pouquinho mais sobre investimentos, depende de uma proatividade nossa, né? Da gente procurar saber, da gente procurar conhecer, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui hoje, nessa noite comigo, tá? Então, eu quero falar que vocês estão na frente aí, anos-luz de milhões de pessoas aí, de milhões de brasileiros, só por estar aqui dedicando a noite de vocês para estar aprendendo um pouquinho mais, tá? Eu queria começar a noite de hoje me apresentando. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Mariana Rocha. Eu sou sócia e assessora da Valor Investimentos. Nós somos o escritório mais antigo da XP Investimentos. Nós temos aí 17 anos de mercado financeiro. E aqui em Brasília estamos completando o nosso 4º ano. Então aqui a gente está recém-chegado, mas a gente tem uma longa estrada aí para compartilhar com vocês, tá bom? E eu vou colocar aqui agora nos slides, tá? Queria falar também, essa palestra, gente, ela vai ser dedicada para a gente falar de conceitos bem básicos mesmo, a gente vai puxar bem da base. Teve algumas pessoas que ficaram preocupadas, falaram assim, Mari, mas eu não entendo nada de mercado financeiro, eu vou ficar boiando lá. Não se preocupa que essa palestra foi feita realmente para vocês, tá? A gente vai puxar bem da base para a gente poder ir entrando em assuntos mais complexos, tá? Agradecendo mais uma vez a presença de vocês. E eu quero falar que eu tenho isso como missão de vida mesmo, tá? Que é ajudar as pessoas a se educarem financeiramente e principalmente ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Então eu vou passar aqui para os slides, gente, para ficar mais fácil para a gente visualizar, tá? Então a nossa palestra hoje é sobre iniciação aos investimentos. A gente vai começar a clarear algumas ideias aí que estão um pouco tortuosas aí na cabeça de vocês e deixar as coisas um pouquinho mais claro, tá bom? Bom, eu coloquei um índice aqui para a gente poder se organizar um pouquinho, para a gente saber o que a gente vai falar ao longo dessa noite. Então a gente vai começar falando de planejamento de investimentos. Nada começa sem um planejamento a priori, a gente começar a se planejar para ver realmente como que vai ser esses nossos investimentos. A gente vai falar também de alguns conceitos econômicos, vamos falar de Selic, de CDI, de PCA. A gente vai falar dos tipos de rendimentos que existem, para depois a gente entrar nos investimentos propriamente ditos. A gente vai falar de renda fixa, vamos falar de fundos de investimentos, vamos falar de renda variável e renda variável a gente vai falar de ações, de fundos imobiliários e vamos dar uma pincelada por último em previdência privada.
Então vamos lá, gente. Como eu falei, a gente não começa nada sem o planejamento antes, tá? E com vocês aqui no início da nossa live, a minha maior missão de vida hoje é ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas. E eu tenho um segredo muito importante para contar para vocês. A maioria dos nossos sonhos estão atrelados a dinheiro. Então, se você quer trocar de carro, se você quer mudar para um apartamento maior, se você quer viajar com a sua família, eles possuem um valor subjetivo, claro, isso a gente não pode negar, mas eles também possuem um valor pecuniário. Então, o que a gente deve levar para a nossa vida? Poxa, se eu quero alcançar um determinado sonho, um determinado objetivo, e ele tem um valor monetário, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar dinheiro pelo tempo necessário, no investimento correto, e eu vou conseguir alcançar isso aqui. Não tem como dar errado, são números, e a matemática não mente. Então é basicamente o que a gente deve fazer, a gente deve levar essa equação ao longo da nossa vida para a gente poder realizar os nossos sonhos, tá? E se o que a gente mais quer na nossa vida é realizar os nossos sonhos, por que a gente procrastina tanto a nossa vida financeira? Por que a gente não dá a devida prioridade aos nossos investimentos? Então, ao longo dessa minha jornada eu já ouvi as mais diversas desculpas e eu listei algumas aqui para a gente poder vê-las. Então, alguns falam que não sabem nada de mercado financeiro, acham algo muito complexo. Outros já não têm interesse mesmo em aprender, mas também não delega para ninguém que saiba. Outros até tentam aprender, mas se perdem no meio de tantas fontes e de tantas informações. Outras pessoas dizem que já têm o dinheiro no banco, então ouve a sugestão do seu gerente. Já outros também possuem o dinheiro no banco e sabem que não estão rendendo da forma como deveria, mas não têm tempo para reavaliá-los. Então eu tenho uma observação muito importante para fazer para vocês aqui. Seja qual for o motivo que você está procrastinando a sua vida financeira, cuidado, ficar na zona de conforto pode ser muito perigoso. Ainda mais investimentos, alguns tipos de investimentos que a gente leva ao longo de muito. Quando você se dá por si, já pode ser tarde demais. Então dedique sempre um tempinho da sua vida para poder alinhar a sua vida financeira, para poder alinhar os seus investimentos. Vamos dar continuidade aqui aos slides, então? E eu acho que todos nós queremos realizar os nossos sonhos, só que cada qual da sua maneira, né? Então, eu vejo muitas pessoas aí sedentas por conhecimento, conhecer um pouquinho mais de investimentos, mas eu acho que a principal coisa que a gente tem que conhecer primeiro é a nós mesmos. Saber o que a gente está procurando, saber qual que é o nosso momento de vida, saber o que a gente tem de visão lá no futuro e principalmente saber o nosso perfil, qual que é o nosso perfil para poder investir. Então, tem algumas pessoas que elas prezam a segurança acima de tudo. Então, inclusive tem algumas que elas até entendem bem de mercado financeiro, conhecem bem, mas elas não toleram risco. Elas não aguentariam ver o patrimônio delas descerem nem sequer R$1. Então, essa pessoa ela tem um determinado perfil para investimento. Elas preferem um rendimento tímido mesmo, mas de forma contínua, de forma constante, sem passar por nenhum tipo de susto. Já outras pessoas prezam muito mais pelo rendimento. Elas querem ver o patrimônio delas crescerem de forma rápida e exponencial. Nem que para isso elas precisem arrancar alguns cabelos aí ao longo do caminho, tá? Entender mais ou menos o momento que você está vivendo para poder entender o seu perfil de investimentos. Então, muitos fatores vão influenciar nos investimentos que você vai ter naquele momento. Então, você pode depender da sua idade, pode depender do momento de vida que você está vivendo e principalmente dos objetivos futuros que você tem em mente lá na frente. E um dos fatores que eu acabei de falar, que vai diferenciar os seus investimentos, é muito pela questão da idade. Então, o que a gente observa? As pessoas mais velhas, geralmente elas prezam muito mais pela segurança. E mais que pela segurança, elas também prezam muito pela liquidez. Então, o que acontece? Essas pessoas... Elas prezam pela segurança e pela liquidez porque elas não têm mais tempo para ficar tomando risco. Elas já constituíram o patrimônio dela ao longo da sua vida, já ralaram pra caramba, então elas querem ter aquele dinheiro à disposição dela, para se realmente acontecer alguma coisa, o dinheiro já está à disposição. Já os jovens geralmente é mais ousado, né? Então eles prezam bastante pela rentabilidade, nem que tem que tomar um pouquinho de risco aí. Só que o que acontece?
O jovem, ele tem uma ferramenta poderosíssima na mão dele. Ele tem o tempo a favor dele. Então, você poder arriscar ao longo de 20, de 30 anos é muito diferente de uma pessoa que tem apenas um intervalo de 2 anos para arriscar. Então, você que é mais jovem, aproveita dessa ferramenta poderosíssima que você tem nas suas mãos. E muitas pessoas me perguntam, tá, Mari, mas como é que eu vou saber o percentual ideal para poder arriscar, de acordo com a minha faixa etária, de forma que eu não comprometa os meus investimentos? E aí eu vou trazer para você uma fórmula estipulada pelo Benjamin Graham. O Benjamin Graham é o pai da análise fundamentalista e também é autor do livro O Investidor Inteligente. O Benjamin Graham, ele falava o seguinte: pegue 100, diminua pela sua idade, e esse é o percentual ideal que você pode arriscar, que você pode ter em renda variável. De forma que, por exemplo, um jovem de 20 anos, ele teria que ter 80% do patrimônio dele em renda variável. E ele iria diminuir esse risco ao longo da sua vida. À medida que ele fosse envelhecendo, ele iria diminuir essa porcentagem, esse percentual que ele tem exposto a risco. De forma que quando ele tivesse 75 anos, apenas 25% do seu patrimônio estaria em renda variável. E aí, eu estou trazendo esses exemplos aqui só para a gente elucidar exatamente isso que eu acabei de falar, que dependendo da sua idade, dependendo do seu momento de vida e dependendo da sua visão futura, o objetivo que você tem quanto aos seus investimentos, você vai ter um perfil totalmente diferente. Então, os seus investimentos vão mudar drasticamente de acordo com esses fatores. Então, eu trouxe 3 exemplos aí justamente para a gente poder avaliar isso. O Manuel, ele tem 18 anos, ele está acabando de ingressar na Faculdade de Relações Internacionais, ele quer começar a constituir as suas reservas, visando principalmente um intercâmbio que ele vai fazer daqui a 2 anos. A Carolina, ela tem 36 anos, ela é analista de recursos humanos, ela já tem uma reserva pré-constituída e o principal objetivo dela é prover educação e conforto para os filhos. Já agora o Roberto, ele tem 55 anos, ele é empresário, ele já tem um patrimônio grande, um patrimônio consolidado e o principal objetivo dele é ter uma aposentadoria tranquila e desfrutar com a família. Então é exatamente isso. Dependendo do seu momento, da sua idade, os seus investimentos vão ter que acompanhar isso, vão ter que acompanhar a sua evolução ao longo do caminho, ao longo dessa trajetória. E é o que eu sempre digo, não existe investimento perfeito. Existe aquele investimento mais adequado para você, mais adequado para o seu perfil, mais adequado para o seu momento de vida, aquele investimento que vai te deixar tranquilo, sabendo que você vai realizar os seus sonhos, que você vai realizar os seus objetivos lá na frente. Mari, e como que eu vou compor esses meus investimentos? Então a gente tem que entender que cada tipo de investimento a gente vai ter uma finalidade, a gente vai dar um propósito diferente para ele. O primeiro investimento que a gente vai ter, eu chamo isso de gavetinhas de investimento. E a primeira gavetinha que a gente vai ter é a nossa gaveta de emergência. Essa gaveta de emergência é um dinheiro que você vai ter para ter sob total disponibilidade para você, sob total liquidez. Porque se caso você precisar, seja se acontecer uma emergência ou até mesmo surgir uma boa oportunidade para você aproveitar, esse dinheiro vai estar lá à sua disposição. Então é um dinheiro que você não sabe quando você vai utilizar. Pode ser que você precise dele amanhã, pode ser que você nunca vá utilizá-lo, mas ele tem que estar lá disponível para você. É igual seguro. Então pensa no seguro, você tem ele, você nunca quer chegar a utilizá-lo, mas se caso você precisar, ele vai estar lá à sua disposição. A segunda gavetinha é a gavetinha do conforto, do bem-estar. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai ter diversos projetos. Essa gavetinha é justamente para realizar esses pequenos projetos que a gente tem ao longo da nossa vida. Ah, Mari, eu quero trocar de carro daqui a 1 ano. Mari, eu tô doida para viajar aqui no final do ano. Ah, Mari, eu quero trocar, eu quero mudar para um apartamento maior daqui a 3 anos. Então, perceba que esses tipos de investimentos, esses projetos, geralmente eles têm uma data pré-determinada, eles têm um horizonte de tempo mais bem definido. Então, são investimentos que às vezes te permitem ter investimentos um pouco mais travados, porque você tem um horizonte de tempo para se programar, você faz um planejamento prévio e você sabe mais ou menos quando que você vai utilizar esses recursos.
Agora a terceira caixinha, a terceira gavetinha, desculpa, que a gente tem, é a gavetinha da aposentadoria, da liberdade financeira. Então o que acontece? A gente tem que ter em mente, eu vou até abrir a câmera aqui para poder falar com vocês, tem que ter em mente que quando a gente tiver os nossos 70, 80 anos, a gente não vai ter a mesma produtividade que a gente tem aos nossos 20, 30, 40 anos. Então, o que geralmente acontece é que os nossos idosos, eles têm que diminuir o padrão de vida para poder acompanhar o rendimento que eles têm naquele momento. Então, pense nessa caixinha simplesmente como te proporcionar um conforto, proporcionar a manutenção do seu padrão de vida. Mesmo que você tenha a sua previdência garantida, se você é um servidor público, ou se você vai ter uma boa aposentadoria pelo INSS, uma aposentadoria militar, por exemplo, qual é o pensamento que eu devo ter? Será que o salário que eu recebo hoje, que eu receberia de aposentadoria, por exemplo, será que esse salário vai me sustentar daqui a 20 anos? Principalmente quando os nossos custos aumentam exponencialmente com médicos, com remédios, com plano de saúde. Então, por mais que você tenha a sua previdência garantida, pensa nessa caixinha como colchão mesmo, para poder prover a manutenção, prover a qualidade de vida que você tinha. E hoje no Brasil a gente tem uma realidade muito triste, porque apenas 1% da população brasileira consegue aposentar mantendo o mesmo padrão de vida. Ou seja, a gente está numa live aqui com 50 pessoas, nenhum de nós aposentaria mantendo o mesmo padrão de vida. Então 99% dos brasileiros dependem de alguém para poder viver durante a velhice. Ou vão depender de familiares, de amigos, do governo, ou de quem estiver disposto a ajudar, tá? E aí, como que a gente constitui, então, essas gavetinhas de investimentos? Então, a gente vai utilizar ela através dos nossos pilares. A gente vai montar essas gavetinhas com os nossos fatores de investimentos. E a gente representa esses fatores através desse diagrama de Venn, que é os famosos conjuntos que a gente via lá no ensino médio, né? Porque eles estão interligados, eles estão interrelacionados. O primeiro que a gente tem, o primeiro pilar que a gente fala é da liquidez, que a liquidez nada mais é do que a velocidade de conversão em caixa. Então, com que velocidade eu consigo converter o meu investimento em dinheiro para poder usufruir dele? Um dia, 2 dias, 30 dias, 1 ano? Qual é a velocidade que você consegue converter esse seu investimento? O risco, ele nada mais é do que o grau de incerteza quanto aos seus investimentos. Se eu colocar 100 mil reais hoje na Bolsa de Valores, quanto que eu vou ter daqui a 1 ano? Eu posso chegar com 20% de rentabilidade, eu posso chegar com menos 10%. Então você não tem previsibilidade. E a rentabilidade, ela nada mais é do que o retorno sobre o capital. Se eu investir 100 mil e ao final do ano eu peguei 109 mil, então ele rendeu 9%. A liquidez, quando você quer ter uma boa liquidez, uma liquidez diária, por exemplo, para você compor a sua reserva de emergência, a gente não vai ter uma boa rentabilidade por ela. Pense da seguinte forma, a gente correlaciona esses investimentos, de forma que se você quer uma liquidez muito boa, você não vai ter uma rentabilidade boa por isso. E vamos pensar aqui comigo. O investimento, ele nada mais é do que você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Então vamos supor que o Iago chegue para mim e fale: Mari, eu vou te emprestar esse dinheiro aqui, mas talvez amanhã eu vou precisar dele. Eu vou pagar uma boa rentabilidade pro Iago? Não vou, né? Porque amanhã mesmo ele pode vir buscar esse dinheiro dele, então não vai nem ter tempo de eu usufruir, não vai ter nem tempo de eu aproveitar desse dinheiro. Agora, se o Iago chega pra mim e fala assim: Mari, eu vou pegar esse dinheiro e vou precisar desse dinheiro só daqui 1 ano. Então eu posso me comprometer a pagar uma rentabilidade melhor pro Iago, porque eu vou ter mais tempo para usufruir desse dinheiro. Eu vou ter mais tempo para trabalhar com ele. O risco é da mesma forma. Então, se você não quer abrir mão de segurança, ter um investimento mais previsível, um maior grau de certeza quanto aos seus investimentos, você também não vai ganhar uma boa rentabilidade por isso. Agora, se você quer se expor um pouco mais a risco, aí, consequentemente, você vai ganhar uma melhor rentabilidade. Então, o risco, ele não é que ele seja fundamental, mas ele é um fator que você pode utilizar lá na sua terceira gavetinha, que é a gavetinha da aposentadoria. Porque pensa comigo, a gente não falou lá no começo
que o tempo dilui o risco? Então, aquela caixinha de aposentadoria, você está montando ela para você utilizar ela lá na frente. Então, você pode se expor ao risco porque o tempo vai diluir isso. É muito mais fácil eu tomar um gol no começo da partida do que lá no final, porque vai ser mais difícil eu me recuperar. Agora, na aposentadoria, você pode utilizar do risco para você ter uma rentabilidade melhor e o tempo vai diluir esse risco que você tenha. Então, pensa comigo, a aposentadoria, você não está montando uma aposentadoria para você mesmo? Então, é a mesma coisa. Quando você contribui para o sistema previdenciário, você contribui hoje para uma pessoa que já é idosa utilizar. Você não constitui essa reserva para você mesmo, você constitui ela para outra pessoa utilizar. Então, eu gosto de falar que nessa gavetinha da aposentadoria, você está fazendo uma reserva para outra pessoa utilizar, não é para você. Eu falo que é um acordo com o seu eu do futuro. Então, você não vai utilizar essa reserva. Você está fazendo para você lá na frente, quando você não tiver mais condições de produzir tanto quanto você faz hoje, você utilizar essa gavetinha. Então, a gente deve pensar dessa forma. Nesse mês um pouco conturbado que a gente teve essas últimas épocas, né? O mês de março foi bem conturbado na Bolsa, que ela teve uma despencada. Eu tinha tenho um cliente, que a gente fez a caixinha de aposentadoria dele em renda variável. E aí, eu acho que muita gente começou a entrar em desespero, né? Ele mesmo me ligou e falou assim, Mari, pelo amor de Deus, tá caindo tudo, será que não tá na hora da gente tirar aquilo de lá? E aí eu virei e falei pra ele, uai, eu já tô falando com o seu eu do futuro? Porque se não for, pode voltar de onde você veio, porque esse dinheiro não te pertence. Então, a pessoa não precisa utilizar nem a gavetinha dela de emergência e ela tá querendo mexer na gavetinha da aposentadoria. Então, esqueça-se desse dinheiro, ele não é seu. Realmente, faça a sua reserva lá na sua velhice para quando você mais precisar dele, tá? E aí, nós vamos agora... Isso aqui é só para elucidar o acordo que eu falei com vocês, tá? Você está fazendo um acordo com o seu eu do futuro para a sua mais velha utilizar, não é para você utilizar agora, tá? E como diria aí o nosso ilustríssimo Warren Buffett, o maior investidor da história e o multibilionário, ele mesmo falava, tenha medo quando todos estiverem sendo gananciosos e seja ganancioso quando todos estiverem com medo. Então, só para elucidar isso exatamente o que eu falei, você não pode ir para onde a maioria das pessoas está indo, senão você vai fazer parte daqueles 99% que vão depender de alguém para poder prover poder prover a sua subsistência quando você for mais velho. Faça o que os grandes façam, faça a diferença, você tem que ser o 1%, tá? E agora a gente vai falar de alguns conceitos econômicos importantes para a gente, quando a gente entrar nos investimentos propriamente ditos, a gente já ter esse conhecimento, tá? E o primeiro conceito econômico que eu quero falar com vocês é a Selic. A Selic, ela é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ele nada mais é do que a média de financiamentos diários, tendo como lastro os títulos públicos. Nossa, desse jeito ficou complicado de entender, né? Então vamos simplificar esse negócio aqui. A Selic, pensa que ela nada mais é do que a taxa de juros corrente no Brasil. E a taxa de juros, ela nada mais é do que o aluguel do seu dinheiro. Quando você está emprestando seu dinheiro, você não está emprestando ele de graça. Você está deixando de usufruir do seu dinheiro agora para poder usar ele lá na frente com uma rentabilidade. Então, quanto que está se pagando pelo seu dinheiro? É basicamente o que a taxa de juros determina. E a taxa de juros, ela está muito relacionada à situação econômica do país. Então, a gente vê por esse gráfico aí, o quanto que a Selic variou ao longo desse tempo. Mas o Brasil, ele sempre foi conhecido como um país que teve taxas de juros muito altas. Então, a gente pode ver aí que, via de regra, a gente sempre teve taxas de juros elevadas. Mas que, entretanto, esse perfil veio mudando bruscamente esses últimos tempos. O que a gente está vendo aí, por exemplo, ó, nos anos de 2015, 2016, a gente tinha uma taxa Selic chegando a quase 15%. E essa taxa foi abaixando veementemente até que no começo de 2019 a gente tinha uma taxa de juros de 6,5%. Só ano passado a gente teve 4 cortes consecutivos e esse ano que nem começou já tivemos 2. E hoje nós chegamos à nossa mínima histórica de 3,75, tá? Então, como eu falei para vocês,
A taxa Selic, ela nada mais reflete a situação econômica do país. Então, por que essa taxa de juros ela veio caindo tanto? A gente está sofrendo uma estagnação econômica que vem se arrastando desde 2015. Então, o governo, ele não quer incentivar você a investir, ele quer incentivar você a gastar. Ele não quer que você deixe seu dinheiro guardado lá no banco. Ele quer que você pegue seu dinheiro e vá gastar, que você vá comprar um carro, que você vai financiar uma casa, que você vai abrir uma empresa. Ele quer que você jogue dinheiro na economia real mesmo, para poder reaquecer a economia. Então, por isso, o investidor ele vem sendo cada vez mais mal remunerado. E por isso a importância da gente criar estratégias para poder rentabilizar melhor esse dinheiro, tá? Isso nada mais é do que a Selic. E aí, como eu falei para vocês, o Brasil sempre foi conhecido por ter taxa de juros alta. O Brasil era um dos países que tinha a taxa de juros mais elevada. E se a gente for comparar aqui a taxa de juros dos países, essa tabela está um pouquinho desatualizada, tá? Ela está mostrando ali o começo de 2019, quando a nossa taxa de juros ainda era 6,5%. Mas o que a gente observa? Que quais são os outros países aí que têm uma taxa de juros semelhante à do Brasil? São países ali, a Rússia e a Índia, que são países em desenvolvimento, assim como o Brasil. Quando a gente compara, então, com os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, ali na terceira linha, que também está desatualizado, hoje lá nos Estados Unidos a taxa de juros é numa faixa de 1,25 a 1,75, parece que caiu um pouco mais agora, mas perceba que a taxa de juros nos países desenvolvidos ainda é menor, justamente por se tratar de países mais estáveis economicamente. Banco Central Europeu, taxa de juros zerada. Alguns países que já estão vivendo a taxa de juros negativa, Suíça, Japão, Dinamarca. Então imagine você que loucura. Você vai investir lá no Japão ou na Suíça, na Dinamarca, você aplica 1 milhão em renda fixa e quando você resgata você tem apenas 900 mil. Essa é a realidade de países como o Japão, como a Suíça, como a Dinamarca, que hoje estão vivendo seus juros negativos. E mesmo assim, ainda compensa para esses investidores guardar o seu dinheiro no banco, porque R$1.000 você ainda consegue colocar debaixo do colchão, né? Mas 1 milhão é um pouco mais difícil. E outra coisa, esses países ainda têm a expectativa que a taxa de juros diminua ainda mais. Então, se você consegue colocar o seu investimento a uma taxa de menos 0,01 e depois a taxa de juros desce para menos 0,02, você ainda conseguiu uma boa taxa e você ainda pode conseguir até um ágio por isso. Então, para eles, ainda é preferível investir mesmo com taxas de juros negativas, tá? Então, esses daí são a taxa de juros dos países aí para a gente ter um balizador. E o próximo conceito que eu quero falar com vocês é do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, ele nada mais é do que a taxa de juros praticadas entre os bancos. Então, o que acontece? O Bacen, ele determina um percentual mínimo de caixa para os bancos fecharem todos os dias. Então, se algum banco errou a mão e acabou emprestando mais dinheiro do que deveria, o que acontece? Ele tem que pedir dinheiro emprestado para outro banco. Então, o que acontece? O outro banco, como eles são coleguinhas, eles não vão emprestar a taxas altíssimas igual para nós, meros mortais. Então, basicamente, o que eles fazem? Basicamente, eles replicam a Selic, tá? Então, conceitualmente, Selic e CDI são diferentes, mas numericamente eles são bem parecidos. Então, a gente viu que a Selic está hoje 3,75 e o CDI aproximadamente 3,73 hoje. E o CDI, ele é o principal balizador, ele é o principal parâmetro que a gente tem para os nossos investimentos. A maioria dos investimentos que vocês têm aí, que vocês contratam, são baseados, são referenciados no CDI. E nisso surge uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Ah, Mari, qual que é o percentual mínimo, qual é o mínimo que eu devo exigir pelos meus investimentos? Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para ficar mais lúdico para vocês. Vamos supor que o Elvésio seja um excelente funcionário. É pontual, chega na hora certa, faz tudo que o seu chefe pede, mais além, é um funcionário excepcional. E aí, no final o patrão do Elvésio chega para ele e fala assim: Elvésio, parabéns, você é meu melhor funcionário, pontual,
faz tudo o que precisa e mais além, me ajuda a ganhar mais e mais dinheiro, por isso que eu vou pagar 80% do seu salário. Ué, o Elvésio vai virar pro patrão dele e vai falar assim, como assim 80% do meu salário? Se fosse 130, eu até não ia reclamar, né? Porque já que você falou que eu sou um ótimo funcionário, então estaria ganhando um plus aí, um aumento. Mas que pelo menos ele ganha o salário integral dele. Com os investimentos é a mesma coisa. Você tem que ter no mínimo 100% do CDI. Não aceite menos que isso, porque se você for ao mercado, pode ter certeza que tem alguém disposto a pagar 100% do CDI ou mais para você. Não desvalorize o seu dinheiro. Só a gente sabe o quanto que é custoso a gente juntar, ainda mais nesses tempos, então não desvalorize o seu dinheiro. É pelo menos 100% do CDI. Só a título de exemplo, quando a taxa de juros aqui no Brasil está abaixo de 8,5%, a poupança paga 70% do CDI. Ou seja, basicamente você está ganhando 2,65% ao ano. Então você não está corrigindo nem a inflação do seu dinheiro. E olha que a inflação no Brasil hoje é super bem controlada. Então o que acontece? Basicamente você deixa o seu dinheiro no banco lá parado na poupança, o banco te paga 2,65% ao ano, vai lá, pega seu dinheiro e empresta 14% em mês. Basicamente essa é a matemática que rola lá dentro do banco. Então o banco ele ganha dinheiro através do seu dinheiro. Então ele não tem intuito nenhum em te dar uma boa rentabilidade, até porque senão ele estaria diminuindo a margem de lucro dele. A gente tem uma pergunta aqui do Iago, se a taxa de juros pode cair mais? A expectativa é que sim, tá, Iago? Inclusive tem alguns artigos que eu até vi foi na Valor Econômico esses dias, tem alguns especialistas falando aí em uma taxa de 2,75 ao ano, tá? Tudo expectativa, mas de acordo com o que a gente vem do mercado, pode ser mais ou menos em torno disso mesmo, tá? E aí o próximo conceito que a gente vai falar é o IPCA. O IPCA, ele nada mais é do que o Índice de Preço sobre o Consumidor Amplo. Então ele é uma cestinha de produtos, tá? De produtos e serviços essenciais que você utiliza para a sua sobrevivência. Alimentação, transporte, vestuário. Então o IPCA, ele determina o preço dessa cesta ao longo do tempo. Então vamos supor que você vai ao mercado mensalmente, que você vai ao mercado semanalmente e que toda semana você vai lá e monta a sua cestinha de produtos. Você vai lá, pega um pacote de arroz, um pacote de feijão, uma carne, vai lá e passa no caixa e vamos supor que toda semana que você vá, dê R$200 a sua compra. Na outra semana você volta com seus mesmos R$200 e você vai lá e monta a mesma cestinha que você fez na semana passada. Você vai lá, coloca um pacote de arroz, um pacote de feijão, uma carne, você vai lá e passa no caixa novamente. Só que em vez de dar R$200, deu 210. Então, o preço daqueles produtos que você colocou na sua cesta aumentou, houve uma inflação. Então, o que acontece? Das duas, ou você vai ter que tirar alguns itens ali da sua cesta, ou então na próxima semana você vai ter que voltar com mais dinheiro para comprar os mesmos produtos. Então, por isso mesmo que a gente fala que o IPCA, ele determina o poder de compra do consumidor. É exatamente esse o conceito do IPCA. E agora a gente vai falar dos tipos de rendimentos que a gente tem, justamente para quando a gente entrar nos investimentos, você saber a forma que você está ganhando a sua rentabilidade. Então, basicamente, a gente vai ter dois tipos de rendimentos. A gente vai ter os pré-fixados e vamos ter os pós-fixados. O pré-fixado nada mais é do que uma rentabilidade fixa contratada, uma rentabilidade que você contrata com o emissor que você está pegando. Então, ele é o único que você realmente vai saber o quanto que você vai ganhar ao final de determinado período. Então, vamos supor que você pega um investimento que renda 9% ao ano. Então, não tem mistério. Você aplicou 100 mil e ao final de um ano você recebeu 109 mil. Então, não tem mistério, 9% ao ano. Agora, quando a gente fala dos pós-fixados, você tem uma rentabilidade fixa e outra variável. Então, vamos supor que você pegou um investimento atrelado ao CDI. Vamos supor que você pegou um investimento que hoje esteja rendendo 104% do CDI. O 104% é fixo, tá? Ele é a taxa fixa que a gente fala aí. E o CDI é variável, como a gente viu. Ele
No começo de 2019 ele estava em 6,5 e foi descendo cada vez mais, 5, 4,5, até que chegou ao patamar de 3,75. Ou seja, você tem um investimento que está rendendo 104% de algo que está cada vez menor. No caso do IPCA é a mesma coisa. Quando você tem um investimento atrelado ao IPCA, vamos supor que você contratou um investimento que renda IPCA mais 3%. Então o IPCA também varia ao longo do tempo e o 3% é fixo, ele é a sua taxa contratada. Então nesses investimentos atrelados ao IPCA, você garante o seu poder de compra, você garante a correção da inflação mais uma taxa fixa de 3%. E aí, vamos agora para a renda fixa, né? O famoso arroz com feijão do brasileiro. O Elvésio está me perguntando aqui o que eu aconselho para não perder nessa crise. Então não tem jeito, né? Tem que ser a renda fixa mesmo e ver a renda fixa, porque até os fundos mesmo, eles apresentaram um probleminha de liquidez, tá havendo até uma discussão com relação ao tesouro para poder comprar essas emissões de crédito privado, justamente por esse problema de liquidez que a gente tem. Porque a renda é fixa, mas está todo mundo tirando dinheiro ao mesmo tempo. Um fundo, por exemplo, vai ter problema para poder pagar todo mundo de uma vez, tá? Então é basicamente isso. Renda fixa, então. A renda fixa, a primeira modalidade que a gente vai falar são das emissões bancárias. As emissões bancárias nada mais é do que você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Então você tem várias modalidades de emissões bancárias. Você tem o CDB é o Certificado de Depósito Bancário, então não confunda CDB com o CDI, tá? O CDB você está emprestando seu dinheiro para o banco e o CDI é um parâmetro que você tem para comparar os seus investimentos, para ver o rendimento dos seus investimentos. Você pode ter CDB atrelado ao CDI, por exemplo. Você tem as LCs, que são as letras de câmbio, e você tem as LCIs e LCAs. LCI é letra de crédito imobiliário e LCA, letra de crédito do agronegócio. Então perceba que essas duas últimas, elas têm como função financiar setores específicos. E esses setores, eles são do interesse do governo, por exemplo. Então o governo fomenta essas duas áreas e, em contrapartida, então, eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física, tá? Todas as emissões bancárias, elas possuem proteção do Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF e por instituição financeira até o limite de 1 milhão. Então, o que acontece? Geralmente os bancos grandes, eles não vão pagar boas rentabilidades pelas emissões bancárias, porque o banco grande, ele já tem o seu dinheiro lá retido com ele. Então, quando sobra um dinheiro lá na sua conta corrente, você mesmo vai ligar para o seu gerente e vai falar: aplica isso aí que sobrou para mim num CDB rendendo 89% do CDI. Então, o banco ele não valoriza o dinheiro, porque ele já tem muito dinheiro retido lá com ele, diferentemente dos bancos menores. O banco menor, ele precisa chamar a atenção do investidor. Então, ele precisa oferecer boas rentabilidades para poder atrair o seu olhar para ele. Então, qual é uma boa estratégia de diversificação, por exemplo, para quem gosta de renda fixa? Você pode, por exemplo, aplicar seu dinheiro em vários bancos menores, tá? Em vários bancos pequenos, até o limite de 250 mil, claro, um pouco menos, né? Porque se acontecer alguma coisa com o banco, você quer garantir o valor que você aplicou, mais o que ele rendeu durante aquele período, e você faz essas aplicações de 200 e 250, um pouco menos, até o limite de 1 milhão. Então, essa é uma boa estratégia de diversificação e você não compromete o risco do seu investimento, porque todas as emissões bancárias, dos bancos grandes como os pequenos, são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Inclusive, eu coloquei o site aí do FGC, para quem quiser entrar e consegue ver todas as instituições associadas, tá? Ao Fundo Garantidor de Crédito. O próximo investimento que a gente vai falar são dos títulos públicos. Então, os títulos públicos nada mais é do que você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Você está prestando dinheiro para o Estado, para financiar as dívidas do Estado. Então, aqui não tem proteção do FGC, mas em contrapartida, seria o investimento mais seguro que você estaria pegando, porque o risco que você corre aqui é o risco do próprio Estado quebrar. E se o Estado quebrar, significa que os bancos já foram, então, há muito tempo. Então, basicamente, o título público você vai financiar as dívidas do governo.
Os títulos públicos você pode encontrar ele em 3 modalidades. Você pode encontrar o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. O Tesouro Selic, ele é o único título do Tesouro que tem liquidez diária. Então, se você precisar, pediu hoje, amanhã está na sua conta. E aí, basicamente, você recebe a Selic. Lembra que eu falei que não tem mágica. Se você quer liquidez diária, basicamente você vai receber a taxa de juros. Basicamente, você vai receber a Selic. Então, perceba que ali nos nossos títulos, então, o primeiro ali, o Tesouro Selic 2025, ele te entrega, então, a Selic mais um plusinho de 0,03%. E apesar dele ter uma data de vencimento, ele continua sendo de liquidez diária. Só significa que em 2025, se você ainda tiver esse seu tesouro lá, ele vai liquidar e vai cair na sua conta, você querendo ou não. A segunda modalidade, o pré-fixado, é a que a gente já tinha falado anteriormente. Então, ela é uma taxa fixa contratada, então você sabe exatamente quanto você vai ganhar ao longo desse período que você contratou. Então, a gente tem o segundo Tesouro Pré-fixado 2023. Ele rende 5,30% ao ano. E por último, a gente tem o Tesouro IPCA, então que você garante a sua correção da inflação mais uma taxa fixa. Então, é o último título que a gente tem ali, o em laranja. Tesouro IPCA mais 2026, então você garantiu o IPCA mais uma rentabilidade de 3,63%, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida até aqui? Vão me fazendo perguntas para tentar entender se está tudo bem, se vocês estão aí ainda, vão me fazendo perguntas. Só que aqui é muito importante para fazer para vocês que poucas pessoas sabem. O título público, ele tem a famosa marcação a mercado. Então, o que seria isso? O que seria a marcação a mercado? Quando você contrata um título público, o título público ele é uma renda fixa se você leva ele da data da contratação até a data de vencimento. Mas se você tem que liquidar, se você tem que vender esse título antes do vencimento, no meio desse caminho, ele é uma renda variável. Isso nada mais é do que a marcação a mercado. Então, eu vou fazer um exemplo aqui bem lúdico para vocês poderem entender. Vamos supor aqui que o Maurício que acabou de falar aqui, vamos supor que o Maurício ele tenha comprado um título lá nos auges de ouro, em que ele conseguiu pegar um pré-fixado que vence em 2025, rendendo 15% ao ano. Se vocês forem hoje lá na plataforma do Tesouro, vocês conseguem pegar algum pré-fixado rendendo 15% ao ano? Quem dera, né? Se tivesse, estaria todo mundo correndo lá agora para comprar. Então, esses títulos do Tesouro, pré-fixados a 15%, eles não existem mais. Então, quer dizer que o Maurício ele tem um título muito valioso na mão dele que não existe mais no mercado. Então, talvez o mercado esteja disposto a pagar um ágio por esse título. E por que isso acontece? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você esteja numa estrada, tá? Você está saindo aqui do seu ponto de partida e você tem que chegar no seu destino em um determinado período de tempo. Lembra que todo título público ele tem uma data de vencimento. Vamos supor que você está nessa estrada, você tem que percorrer 500 quilômetros e você tem que chegar aqui no seu destino em 24 horas. Vamos supor que você sai aqui do ponto de partida a 120 km por hora. Você vai chegar aqui no prazo certo? Não, você vai chegar bem antes. Então, o que acontece? Como você saiu muito rápido, você vai ter que diminuir a sua velocidade ao longo do caminho para poder chegar aqui no tempo correto. Então, com o título é a mesma coisa. Quando você pegou lá o seu título pré-fixado rendendo 15% ao ano, vamos supor que a taxa de juros naquele momento era de 13%. Então, naquela época, você tinha taxas de juros altíssimas. Então, você veio numa velocidade muito alta. Só que veio o que veio acontecendo ao longo desse período? A taxa de juros veio diminuindo cada vez mais. Então, você tem que diminuir a velocidade até chegar aqui. Então, talvez, se você vender esse título antes do vencimento, talvez você esteja ganhando até mais do que se levar ele até a data que você contratou, até a data de vencimento. É exatamente o que a gente vai ver aqui no próximo slide. Esse slide aqui, gente, mostra um print que eu tirei da minha plataforma do Tesouro e eu tirei esse print ali em outubro de 2019, tá? O Tesouro tem até um layoutzinho mais diferente, agora ele é coloridinho, igual daquela vez que igual naquele slide anterior que a gente viu, mas esse print eu tirei em outubro de 2019. Então percebam aí que eu tinha 2 títulos, tá? Eu comprei 2 títulos atrelados ao IPCA. Um eu comprei no dia 19/6 de 2019 e o outro no dia 3/7 de 2019.
Então percebam que não eram títulos antigos. Um ali tinha uma faixa de 4 meses, mais ou menos um outro de 3 meses. Quando eu contratei eles, eu contratei um a IPCA mais 3,89 e o outro a IPCA mais 3,64. Só que olha quanto que eles estavam me rendendo no dia que eu tirei o print, dessa tela. Um estava me rendendo IPCA mais 33,25% e o outro IPCA mais 20,95%. Então, o que aconteceu com esses títulos? Se você entrasse na plataforma do Tesouro nessa data, em outubro de 2019, não tinha nenhum título IPCA disponível rendendo 3,89, IPCA mais 3,89. Talvez teria IPCA mais 2,60, IPCA mais 2,50. Então, o mercado estava me pagando um ágio por ele, porque justamente quando eu comprei esses títulos, houve mais cortes da taxa Selic, então eu tinha um título que rendeu um pouco mais do que ele deveria ter rendido ao longo daquele período, tá? A gente tem perguntas aqui, vamos ver as perguntas que a gente tem. Deu dica da minha pergunta, o Elvésio está perguntando. Elvésio, eu vou, ao final da live, me lembre para a gente poder ver algumas sugestões de renda fixa. Mas, basicamente, tem que ser aquelas que não vão variar como os fundos estão variando, por exemplo. Porque o fundo, você está tendo um problema de liquidez muito grande, né? Até que isso se normalize e tudo. É por isso mesmo que o governo entrou com essa proposta de comprar algumas emissões, alguns títulos de crédito privado. Esses da Selic têm isenção de imposto de renda? Não, eles não têm isenção de imposto de renda, tá? Todos eles você tem que recolher o imposto de renda sobre o que rendeu. O Thiago Moraes está perguntando, está sendo uma aula esclarecedora. Ele, na verdade, é uma afirmação, achei que era uma pergunta. Obrigada, viu, Thiago? Obrigada por estar aqui também. É muito importante para a gente aqui a presença de vocês. Então, gente, essa aqui é a marcação a mercado que eu expliquei para vocês, tá? O que vocês tiverem de dúvida, vão me mandando aí pelo chat que eu vou respondendo. E a próxima categoria que a gente vai falar agora são as debêntures. Então, você já emprestou o seu dinheiro para o governo? Você já emprestou o seu dinheiro para o banco? Tá faltando você emprestar seu dinheiro para quem agora? Agora tá faltando você emprestar o seu dinheiro para uma empresa privada. Só que aqui, gente, diferentemente das ações, você não está se tornando uma sócia da empresa, não está se tornando um sócio da empresa. Você não está arcando com os riscos que ela oferece, muito menos você está participando dos lucros dela. Então, nada mais do que você está fazendo é financiando a dívida dessa empresa. Ou seja, você está se tornando um credor dela. Você está se tornando um credor dessa empresa. Então, vamos supor que a Petrobras ela vai fazer um investimento grande. Vou abrir aqui para poder falar com vocês. Vamos supor que a Petrobras ela vai fazer um investimento grande, ela vai construir uma plataforma de petróleo e aí ela precisa de dinheiro para poder fazer esse investimento. Só que o que acontece? Em vez da Petrobras ir e pegar dinheiro emprestado com o banco a juros altíssimos, o que ela faz? Ela vai ao mercado para poder pegar dinheiro com os investidores. Então ela emite debêntures. Então ela pode, por exemplo, procurar a XP, apresentar as debêntures dela, então essas debêntures vão passar por um crivo, estando tudo certinho, tudo nos conformes, a XP vai liberar as debêntures da Petrobras na plataforma para os clientes que quiserem comprar essas debêntures. Então vamos supor aqui que o Walter que acabou de entrar aqui falar com a gente, vamos supor que o Walter adora a Petrobras, acha uma empresa excelente, e aí ele compra essas debêntures da Petrobras. Então ele pega e garante, vamos supor, uma rentabilidade de 9% ao ano com vencimento em 2039. Qual que é o risco que o Walter está correndo aqui? Ele está correndo um risco de crédito, um risco de levar um calote da Petrobras. Então o que acontece? O que a gente tem que ter em mente é que a garantia que a gente tem aqui é uma garantia real. Você não está pegando uma dívida por pegar, tem uma empresa por trás dessa dívida. Então, se acontecer qualquer coisa muito grave e a Petrobras não estiver conseguindo pagar os seus credores, então alguma atitude vai ter que ser tomada. Então, por exemplo, se ela vai liquidar os ativos dela, vamos supor que caso a Petrobras entre em falência, ela vai vender a empresa, vai vender os ativos e vai pagar os credores. Então, a gente tem toda uma ordem de pagamento, então você vai pagar ali encargos trabalhistas, encargos tributários, e dentro dessa ordem tem os credores também para serem pagos. Então, o que a gente fala aqui é para a gente escolher empresas que sejam boas pagadoras. Mas como eu sei que uma empresa é boa pagadora? Através do rating dela. E o rating nada mais é
O rating tem empresas classificadoras que nos ajudam justamente a ver isso. Então você tem empresas como a Moody's, a Fitch, a Standard & Poor's, que elas fazem justamente essa classificação para você. Classificam as empresas em AAA, AA, A, Triple B, B. As empresas C aí já são tem mais propensão a ser caloteiras, então você fica de fora dessas empresas, mas o rating é um bom informativo para você justamente ver a saúde da empresa, a qualidade dessas debêntures que você está pegando. E aí muitas pessoas até me perguntaram aí sobre com relação ao imposto de renda, com imposto de renda, e a renda fixa, gente, ela basicamente, todos esses investimentos que a gente viu até agora, eles seguem a tabela de imposto de renda regressiva. Então, de acordo com o tempo, tá? De acordo com o tempo que você deixou a sua aplicação lá, a alíquota vai diminuindo até que chega ao patamar de mais de 2 anos e você passa para a menor alíquota, que é 15%. A gente tem uma outra pergunta aqui da Carla. Deixa eu ver aqui a pergunta da Carla. Seria um bom momento para investir em títulos públicos? Preocupada aqui com os meus 63%. Tem, vamos dizer assim, tem a parte boa e tem a parte ruim. Os títulos públicos, apesar deles serem muito seguros, eles também vêm apresentando um problema de liquidez. Às vezes, muitos clientes estão abrindo a plataforma para poder resgatar algum título e a plataforma simplesmente está fora do ar. Então, a gente tem que ver muito o que a gente está prezando. Se a gente está prezando segurança, se a gente está prezando rentabilidade, se a gente está prezando liquidez, porque todos os investimentos em geral, nesses momentos um pouco mais conturbados que a gente veio vivendo, veio sofrendo problema de liquidez. Muitas pessoas se desesperam, ou até mesmo pessoas já prevendo ou não prevendo, né, quanto tempo vão ficar em casa, acabam sacando seus investimentos, muitas pessoas ao mesmo tempo, e acaba sofrendo problema de liquidez para quase todos os tipos de investimento. Debêntures, que é crédito privado, para títulos públicos, para fundos de investimento. Então, realmente, é difícil usar esse momento agora como parâmetro, porque realmente não é um parâmetro. Então, é um momento de crise mesmo e realmente qualquer investimento vai ficar um pouco mais conturbado, vai ter um problema de liquidez, vai ter um problema de rentabilidade, tá bom? E o próximo que a gente vai falar agora são os investimentos. O fundo de investimento, gente, ele nada mais é do que um condomínio. A maioria das pessoas aqui, elas devem morar em condomínio, hoje é muito comum, né? Mas o que é o condomínio? Ele nada mais é do que uma reunião, né, de moradores, então são vários moradores morando ali no mesmo residencial, no mesmo prédio. Cada condomínio paga o seu condomínio, pelo menos via de regra era para cada um pagar o seu condomínio, né? E todos eles pagando esse condomínio dá uma estrutura muito maior, muito mais diversificada do que uma pessoa conseguiria ter talvez isoladamente. Então, a proposta do fundo de investimento é a mesma coisa. Então ele vai juntar o dinheiro de todos os condôminos, de todos os cotistas, vai juntar dentro de um fundo, o fundo vai conseguir ter um valor muito mais representativo. A gente vê alguns fundos de investimentos aí que tem mais de bilhões sobre gestão e vai conseguir ter acesso a ativos muito melhores no mercado do que talvez conseguiria isoladamente. Então eu coloquei os fundos de investimentos aqui até como investimento intermediário, porque você pode ter vários tipos de fundos. E eu vou falar aqui especificamente de os três mais conhecidos. Então a gente vai ter fundos de renda fixa, fundos multimercado e fundos de ações. Então pensa numa régua de risco para a gente ter uma noção da categoria de cada um desses fundos. O fundo de renda fixa é aquele fundo bem seguro, bem arroz com feijão. Então, basicamente, ele vai ser aqueles 2 primeiros quadradinhos ali, tá? Os fundos com mais risco, aqueles mais hardcores mesmo, são aqueles 2 últimos. Então, vamos supor que seja aqueles fundos, são os 2 fundos de ações. E todos esses fundos intermediários do meio são fundos multimercados. O fundo de renda fixa, por obrigatoriedade, ele tem que ter no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos públicos, pré ou pós-fixados. Os fundos multimercados, eles são mais diversificados, então eles podem investir em juros, em câmbio, em ações e até mesmo em derivativos para proteger a carteira. E por último, o fundo de ações ele tem que ter no mínimo 67% do seu patrimônio em ações e por isso que está aí então o maior risco desses fundos, a maior volatilidade. Eu disponibilizei para vocês também, gente, o site do Verius.
E nesse link aí, especificamente, vocês conseguem entrar diretamente no comparador desse site. Então, nele você consegue comparar qualquer fundo que exista hoje no Brasil. Se você tiver um nome ou CNPJ, então você pode pegar um fundo, por exemplo, que você tem lá no seu banco e colocar ele aqui para ver o quanto que ele está te entregando, ver se ele está te dando pelo menos o 100% do CDI, se for um fundo de renda fixa, por exemplo. Às vezes você vai até o seu banco e reclama de rentabilidade, e aí às vezes o banco vai te dar um fundo, você pode colocar ele aqui também, e às vezes você vai ver que é um fundo de ações. Então não faz o menor sentido ele pegar o seu fundo que não está rendendo quase nada, mas triplicar o seu risco. Então utiliza esse site aí, gente, como uma ferramenta mesmo para vocês poderem comparar fundos quando vocês tiverem um fundo de investimento já, ou quando vocês receberem uma nova proposta, para ver a performance do fundo, o quanto que ele está te entregando. E aí muitas pessoas têm dúvida com relação aos fundos de ações, então muitas pessoas me perguntam: Mari, mas qual seria a diferença de eu investir num fundo de ações ou de investir em ações? Fazer minha carteirinha de ações propriamente dita, ir lá escolher uma ação da Petrobras, uma ação da Vale. Então, como tudo nessa vida, né, a gente tem a parte boa e tem a parte ruim. O bônus de você entrar num fundo de ações, ao invés de você fazer sua carteira, por exemplo, eu indico muito para quem está iniciando na renda variável, para quem nunca mexeu com renda variável, quer colocar o seu pezinho lá dentro, saber como é que funciona, saber se tem coração para isso também. Então começa pelo fundo de ações. Até porque quando você começa com a renda variável, você tem a tendência de colocar um montante um pouco menor. Então quando você investe um montante menor, talvez você não consiga fazer uma carteira tão diversificada. Então, quando a gente faz uma carteira de ações, a gente geralmente diversifica ela por setores, por exemplo. Então, você vai pegar uma empresa no setor financeiro, uma empresa no setor de commodities, uma empresa no setor elétrico, uma empresa no setor de varejo. E talvez com pouco dinheiro você não consiga fazer uma carteira muito bem diversificada. Então, o fundo resolve esse seu problema, já que vai juntar o dinheiro de várias pessoas e vocês vão conseguir montar uma carteira mais bacana, tá? Outro bônus também é que os fundos de ações, eles não demandam tempo nem conhecimento. Então, enquanto você está estudando, está adquirindo segurança, deixa lá no fundo de ações até para você ver se você realmente tem perfil para isso. E outra benesse também é que você delega a um gestor, então você não precisa exatamente essa questão do tempo e do conhecimento. Você compra a estratégia de um gestor, acredita nela, e aí basta você acompanhar de tempos em tempos para ver se o fundo realmente está condizente com aquilo que você esperava. Na parte do ônus é que você não recebe alguns direitos que você receberia se você tivesse as ações propriamente ditas. Então você não recebe dividendos, não recebe juros sobre capital próprio, direito de subscrição, entre outras benesses. E também você não tem isenção de imposto de renda. Lá nas ações a gente vai ver alguns casos específicos que você não precisa pagar imposto de renda. E ainda a Receita vai te fazer o favorzinho de adiantar esse imposto de renda todo mês de maio e no mês de novembro, só para lembrar que quando você for resgatar de lá, você vai ter que pagar o imposto de renda integralmente, tá? Aqui é só para elucidar os tipos de fundos de investimentos que nós temos, tá? Então a gente aqui tem dos 3 tipos que eu acabei de falar. A gente tem ali o Axis Denali em azul, que é um fundo de renda fixa. A gente tem o Kinea Cronos, que é um fundo multimercados. E a gente tem o famosíssimo Alaska Black aí, que é um fundo de ações. Então perceba que o Axis Denali ali bem tranquilo, né? Cara de renda fixa mesmo, não dá susto em ninguém. Tá entregando ali mais ou menos os seus 110%. O Kinea Cronos, o que é um multimercado, mas perceba que ele está muito mais próximo da renda fixa do que o de uma renda variável. Ele está entregando ali em torno dos 135%. E o Alaska Black, né? Nosso famosíssimo fundo aí do Henrique Breda, está entregando 338% do CDI. Então perceba que você não toma risco à toa, você se propõe a um risco maior, mas também querendo uma rentabilidade maior. A gente tem algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O Elvésio está perguntando, então não é aconselhável você neste momento sair do investimento que você está na faixa de 15%? Se esses 15% for garantido, não, né? Mas se for variável um mês você está recebendo 15%, seu Elvésio, e no outro você está recebendo menos 10%, aí talvez você tenha que ver a questão da segurança. O quanto de previsibilidade que você quer desse investimento. E a Sara Costa está perguntando aqui, a Sarinha, quanto diversificamos a carteira, corremos menos risco?
Não necessariamente, mas assim, você não precisa ter toda a sua carteira, Sara, rendendo o mínimo possível. Por exemplo, se você quer toda a sua carteira em liquidez imediata, toda a sua carteira, por exemplo, num título público que você pode pegar na hora que você quiser, que seria a Selic, você estaria com todo o seu patrimônio rendendo o mínimo possível. Então não faria muito sentido. E o William Oliveira, vou abrir aqui a câmera, gente, para falar com vocês, para responder essas perguntas por enquanto. E o William está falando aqui, qual o mínimo para começar nos fundos de investimentos? William, a gente tem fundo de todos os jeitos. A maioria dos fundos, você pode começar com um valor de R$500. Tem outros fundos que eu já ouvi falar também que você consegue com um montante um pouco menor, mas, por exemplo, a maioria dos fundos disponíveis lá na XP hoje que eu conheço tem um valor mínimo de R$500. E o Iago está perguntando, esses fundos têm... o Iago perguntou a mesma coisa. Então, gente, de acordo com a plataforma, tem alguns fundos que estão disponíveis em alguns, outros não. A maioria dos fundos de investimentos que eu conheço, que são da XP, você pode começar a investir com o mínimo de R$500, tá? Se eu ficar só sabendo de algum que você consegue investir menos, eu aviso vocês também, mas hoje o que eu tenho em mente é R$500. E o seu Leopoldino está perguntando aqui, qual o valor mínimo para aplicar no Alasca? Seu José, eu tenho que confirmar, mas se eu não me engano, da última vez que eu vi, eu acho que era 5 mil, tá? Se eu não me engano, o Alasca institucional, que é o que investe em ações, ele tinha mais ou menos um mínimo para entrar com 5 mil, tá? Então, esse aqui são os fundos, as categorias de fundos que a gente tem. E aí, nós vamos agora para a menina dos olhos, né? Vamos falar agora de renda variável. E a renda variável, ela não tem esse nome à toa, gente, porque o rendimento realmente é variável. Você não tem previsibilidade quanto ao que você vai ganhar. Você não tem garantias. Ou seja, você tem um maior grau de incerteza. Lembra do risco que a gente viu lá atrás? Então, o risco aí é bem maior. Como consequência, você tem uma maior rentabilidade. E a renda variável, ela é negociada em bolsa de valores. Então a gente vai falar aqui basicamente de duas categorias. A primeira categoria são as ações. Então as ações, diferentemente das debêntures, você está se tornando um sócio da empresa. Então você arca com os riscos dessa empresa, mas você também participa dos lucros dela. Então todos aqueles direitos lá que você ficou fora nos fundos de ações, aqui você recebe. Então você tem direito a dividendos, você tem direito a juros sobre capital próprio, você tem direito à subscrição, que é quando a empresa emite novos papéis daquela empresa e você tem direito a comprar por um preço mais barato do que o mercado. Você também tem o direito de bonificação, que quando a empresa emite novos papéis, ela te dá aqueles papéis, você não precisa pagar por eles. E aqui uma observação muito importante, você tem isenção de imposto de renda em vendas até R$20 mil dentro do mês. Então, precisou se desfazer de alguns papéis, precisou vendê-los. Se não ultrapassar o montante de 20 mil dentro do mesmo mês, você não precisa pagar imposto de renda. E você pode ainda abater possíveis prejuízos, às vezes você teve que ir lá liquidar um determinado papel, teve que assumir prejuízo, você pode abater eles nos meses subsequentes dentro do próprio ano, tá? O Gênesis está perguntando aqui, Mari, no atual cenário, é melhor investir em renda fixa ou está na hora de correr risco? Aí, Lima, vai depender muito da questão do perfil, do seu perfil, né? Eu, num caso desse, eu vou às compras, eu vou até a bolsa. Mas a pessoa que ela preza pela segurança, que ela tem um perfil mais conservador, não tem o que discutir. Então, hoje não tem boas propostas de renda fixa pela taxa de juros que a gente tem aqui no Brasil, mas a gente consegue, por exemplo, ainda boas oportunidades, às vezes aparecem bons CDBs, principalmente no mercado secundário, mas é relativo, tá? O Iago está perguntando se tem como alugar ações. Tem sim. Deixa eu ver se eu arranjo um espaço para falar disso que eu não coloquei. Mas tem como você alugar sim, tá, Iago? Se você tem suas ações, você pode pedir para a corretora. Lá no menu tem uma parte especial que você solicita o aluguel das suas ações. E aí, dependendo da liquidez dela, você vai receber uma rentabilidade. Não é muito, mas é algo a mais que você recebe todos os anos só por ter essas ações lá na carteira e você está emprestando elas, tá? Então, essas daqui... A gente falou das ações agora. Então agora a gente vai falar dos fundos imobiliários.
E os fundos imobiliários, gente, eles seguem a mesma proposta dos fundos de investimento. Então você vai se juntar a outros cotistas para fazer parte de um grande empreendimento imobiliário. Então, assim, eu não sei o poder aquisitivo de cada um aqui, mas acho que dificilmente uma pessoa sozinha conseguiria ser dona de um shopping ou de uma rede de shoppings. Então você se junta a outros cotistas e vocês fazem parte de um empreendimento imobiliário muito maior. Então você tem fundos imobiliários de shoppings, você tem, por exemplo, a rede Parking Shopping negociada em bolsa, você tem fundos logísticos, você tem fundos de lajes corporativas, tá? Que são edifícios que têm escritórios, coworkings. Os logísticos são basicamente galpões logísticos para escoar produtos aí ao longo do Brasil, né? Você tem fundos de recebíveis, direito de receber por um empreendimento que ainda está inacabado e ao longo do tempo você vai abatendo ele, por exemplo, um residencial, que ao longo do tempo você vai vendendo, vai liquidando aqueles apartamentos. E você também tem fundos de fundos. São fundos que investem em outros fundos, tá? A Silvinha tá aqui, que bom. Silvia, tem como você comprar sim, são as famosas BDRs, tá? Tem empresas norte-americanas, elas têm alguns bancos que possuem os papéis delas, então elas disponibilizam em bolsa. Você tem as BDRs, tem algumas que somente investidor qualificado consegue comprar, mas você consegue sim comprar empresas estrangeiras aqui pelo Brasil, tá? E aí muitas pessoas me perguntam, gente, com relação aos fundos imobiliários, Mário, mas qual seria o principal diferencial de eu investir em fundo imobiliário ou então ter o meu imóvel propriamente dito? Então, a gente vai listar aqui alguns diferenciais, mas o primeiro que eu quero falar para vocês é com relação à liquidez. Então, eu vou dar um exemplo aqui, também para ficar de uma forma mais lúdica para vocês entenderem. Vamos supor que você trabalha numa empresa e essa empresa te mandou para uma outra cidade, para um outro estado, uma outra cidade, para você trabalhar na filial de lá. Então, a empresa falou para você que você tem 3 meses para começar o seu novo cargo lá. Você tem um imóvel aqui, tá, em Brasília, que você quer vender e você tem esse interstício, então, de 3 meses para poder vender. Quanto que vale o seu imóvel? Mário, o corretor foi lá e ele avaliou, meu imóvel vale 2 milhões. Tá, em quanto tempo você tem que vender ele? Eu tenho que vender em 3 meses, porque daqui a 3 meses eu tenho que me apresentar lá na minha nova cidade. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho essa caneca aqui, e eu acho que essa caneca vale 10 reais. Então eu vou lá na OLX, vou lá e anuncio minha caneca por 10 reais. Se não aparecer ninguém que queira comprar minha caneca, então ela não vale 10 reais. Talvez ela possa valer 8, talvez ela possa valer 7, talvez ela possa valer 2 reais. Mas o que a gente tem que entender é que quando você tem um valor para poder conseguir em determinado tempo, você está sujeito ao quê? Você está sujeito ao risco de mercado, você está sujeito a um comprador ver esse mesmo valor nesse imóvel, nesse objeto que você está vendendo. Então, por isso que a gente fala que os imóveis eles têm um problema muito grande de liquidez. Porque se você tem um intervalo de 3 meses para vender o seu imóvel por 2 milhões, talvez você não consiga, mas talvez você consiga vender por 1.800.000, 1.500.000. Então, se você, por exemplo, aumentar o seu horizonte temporal, eu tenho 1 ano para poder vender esse imóvel, talvez você possa conseguir esses 2 milhões. Então, você tem um problema de liquidez muito grande, porque você fica condicionado ao mercado, você fica condicionado a um comprador querer comprar o seu imóvel pelo preço que você quer e no momento que você precisa, tá? Em contrapartida, os fundos imobiliários, a liquidez dele é D+2. Então, precisou daquele dinheiro, você liquida as suas cotas, você vende as suas cotas, daqui 2 dias o dinheiro está na sua conta. Mas uma observação muito importante, apesar dos fundos imobiliários serem bem líquidos, uma liquidez de D+2 é bem bacana, mas você não pode utilizar ele para compor a sua reserva de emergência, por exemplo, tá? Então, eles são líquidos sim, mas eles têm risco. Então, corre o risco de você ir lá comprar uma cota por 100 reais e quando você vender tiver 90 reais. Então, você utiliza esses fundos imobiliários para outro propósito, não para fazer uma reserva de emergência, por exemplo. Você ganha nas duas pontas com os fundos imobiliários, assim como os imóveis. Então, pensa comigo, você tem a valorização, a mesma coisa que acontece com os imóveis. Eu tenho um apartamento que eu comprei por 100 mil, vendi por 200 mil, então desembolsei 100 mil no meu bolso. O fundo imobiliário é a mesma coisa. Comprei uma cota por 100, vendi a 200, também desembolsei 100 mil.
E você também ganha os aluguéis mensalmente, é o que a gente chama de dividendos. Só que aqui com um grande bônus. Esses dividendos são líquidos, eles são isentos de imposto de renda para pessoa física. Quando você tem o seu imóvel alugado, você tem que declarar os seus aluguéis mensalmente. Tem até aquelas pessoas que têm aquele carnezinho leão, né, que mensalmente eles têm que declarar aquele aluguel para a Receita. Só que essa isenção, ela é só sobre os dividendos, tá, gente? Ela não incide sobre a valorização. Então, vendeu a cota de fundo imobiliário, você tem que pagar imposto de renda. E aqui você não tem aquela isenção de 20 mil, igual a gente tem nas ações. Vendeu qualquer valor de fundos imobiliários, tem que recolher o imposto de renda, tá? Um outro diferencial é com relação ao dividend yield. O dividend yield nada mais é do que no imóvel, por exemplo, quando você aluga o seu imóvel, aqui em Brasília gira em torno de mais ou menos 0,37, 0,40, 0,5% do valor venal do imóvel. O dividend yield médio dos fundos imobiliários gira em torno de uma média de 0,57%. Alguns rendem mais, claro, você consegue fundos imobiliários que rendem até 0,80%, mas você tem outros que também rendem menos. Mas na média, dá uma média de 0,57%, lembrando que isso é líquido, então você não vai ter o abatimento do imposto de renda aí, igual do aluguel que é menor, ainda você abate o imposto de renda. E além disso, tem inexistência de custo. Quando você tem o seu imóvel e ele não está alugado, por exemplo, você tem que arcar com todos os custos dele, IPTU, condomínio, seguro contra incêndio, e mesmo quando ele está alugado, você ainda tem alguns custos aí, como por exemplo, a administração de imobiliária, que aqui em Brasília gira mais ou menos em torno de uns 10%, tá? Deixa eu parar aqui para ver algumas perguntas. O Hudson, que disse que não ia participar, tá aqui dando tchauzinho, né, Hudson? O William está perguntando se fundos imobiliários têm menos riscos que ações. Via de regra, sim, tá, William? Dependendo muito da ação que você vai pegar e do fundo imobiliário, mas via de regra, os fundos imobiliários eles têm um crescimento, eles têm uma volatilidade bem mais constante do que as ações. E também tem os aluguéis que você recebe mensalmente, que também ajuda você ter um dinheiro ali para você estar sempre reaplicando em fundos imobiliários, tá? E aí o Iago tá falando que comprou alguns fundos imobiliários agora na crise, gosto muito do setor, bacana. Iago, agora quem foi às compras agora conseguiu muita coisa barata. Inclusive, alguns especialistas, o próprio Adeonato Neto vem falando que muito fundo imobiliário aí está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então, para quem gosta, é uma boa oportunidade mesmo, tá bom? Vamos aqui então para o nosso próximo slide. Se tiverem dúvidas, vão mandando aí, galera. E aí, eu achei nada mais justo do que colocar aqui na parte de renda variável, justamente falar daquele conceito que a gente falou anteriormente, tá? Utilizar o tempo a nosso favor, aquela ideia de que o tempo dilui o risco. Então, a gente tem aqui um gráfico que mostra a performance diária da bolsa. E como regra, o que a gente observa aqui é que a bolsa sempre subiu um pouco mais e sempre desceu um pouco menos que o patamar inicial. Via de regra, tá, gente? Porque, claro, a gente tem algumas exceções, como, por exemplo, os momentos de crise. Ali no pico de 2008, uma crise ali também que aconteceu em meados de 2015, mas, via de regra, é o que a gente observa no desenrolar da bolsa. Quando a gente pega para poder ver essa performance da bolsa anualmente, o que a gente observa? Gente, só para lembrar que esse aqui é um gráfico desde o momento que a bolsa foi criada, tá? Lá em 94 até 2018. Quando a gente pega o gráfico para analisar anualmente o que aconteceu com a bolsa, a gente vê aí que entre mortos e feridos, a gente teve 10 anos de queda, tá? E 14 anos de alta. Ou seja, se você tivesse investido na bolsa desde que ela foi constituída em 94 até 2018, até dezembro de 2018, a gente teria visto aí que você saiu de uma pontuação de 0 pontos, né? Assim que a bolsa começou, para quase 90 mil pontos. E se a gente aumentar esse nosso horizonte temporal um pouco mais? A gente acabou de ver o gráfico anual. E se a gente aumentasse esse horizonte para 6 em 6 anos, o que aconteceria? A gente não teria sequer um ano de queda, apenas de alta. E se a gente aumentasse esse horizonte temporal ainda mais, de 12 em 12 anos, o que aconteceria? A gente teria praticamente uma renda fixa.
Então é por isso que a gente fala da importância de levar esses investimentos para o longo prazo, porque aí você não tem que se preocupar com esse sobe e desce da bolsa todo dia. Ah, hoje desceu 10, ontem subiu 12. Você não precisa se preocupar com isso. Se você levar a longo prazo, você vai ter aí um horizonte, você vai ter um tempo para poder diluir esse risco que você está correndo, tá? E aí, por último não, gente, por último aqui na renda variável, tá? Só para a gente ter uma noção de como renda variável realmente é uma renda variável, tá? Se eu tivesse, esse slide aqui, inclusive, eu peguei do meu sócio Davi, tá? Se o Davi estiver me assistindo aí, Davi, obrigada. E se eu tivesse aplicado 100 mil reais em 2016? 2016 foi logo ali, né, gente? Há 4 anos atrás. Se você tivesse aplicado um investimento que basicamente rendesse o CDI, uma renda fixa, você teria hoje 133 mil reais. Se você tivesse investido e você tivesse ganhado basicamente um rendimento do Ibovespa, que é a média das empresas mais representativas da Bolsa, você teria hoje 243 mil reais. Se você tivesse investido no Itaú, que é uma empresa bem consolidada, então o crescimento dela é bem mais tímido, porque ela já é uma empresa grande, já é uma empresa que cresceu bastante, você teria hoje 230 mil reais. Se tivesse investido em Petrobras, você teria 470 mil. E se você tivesse apostado aí na nossa querida Magazine Luiza, você teria hoje 10 milhões na sua conta. Então, quando eu falo que renda variável é porque é variável mesmo. Então, você não tem previsibilidade nenhuma. Às vezes, alguns até preferem investir no Itaú, por ser uma empresa mais sólida, mais robusta, mas quem aí se arriscou e investiu aí na pequenina Magazine Luiza, hoje teria aí 10 milhões para poder desfrutar hoje, tá bom? E por último, para acabar com a nossa palestra de hoje, para finalizar ela, eu queria dar uma pincelada em previdência privada, porque o que a gente vem vendo é uma mudança dos nossos padrões hoje. Então a gente vem vendo que a previdência se tornou um investimento muito em voga hoje em dia e muito necessário também, tá? E o que a gente tem que ter em mente é justamente isso, que o mundo está mudando. Então esse gráfico aí, gente, essa pirâmide etária do Brasil, ela mostra justamente essa composição que a gente tinha em 2010. Essa pirâmide etária ela é fornecida lá pelo site do IBGE. Se vocês quiserem, até vocês mesmos podem entrar e vocês podem fazer uma projeção de 2010 até 2060. Essa pirâmide, que ainda tem um formato de pirâmide, ela mostra uma pirâmide até mesmo mais equilibrada. Então, que você tem uma grande quantidade de jovens, uma base robusta de jovens, para sustentar uma pouca quantidade de idosos que tinha ali em 2010. Só que a gente vê que ao longo do tempo, isso vai mudar um pouco. Então, lá em 2060, a pirâmide etária a gente já não pode chamar nem mais de pirâmide. Então, a gente vai ver uma diferença muito grande, onde a quantidade de jovens praticamente vai ser a mesma quantidade de idosos. Então, ou seja, os problemas que a gente vem encontrando com a Previdência, com o sistema previdenciário, com o INSS, não é um problema, como é que eu vou dizer assim, por mais que tenham pessoas que sejam a favor, por mais que tenham pessoas que sejam contra, a reforma da Previdência era inevitável, tá, gente? E você pode ter certeza que, como essa reforma, existirão várias outras até chegar a 2060, até chegar a esse nível aí. Então, por isso que a gente fala a importância de você ter o seu colchãozinho para sua aposentadoria, porque talvez se daqui a Previdência Privada o mínimo exigido for 80, 90 anos e você não conseguir trabalhar até lá, você realmente vai precisar desse colchão. Então, a gente tem que ter essa noção que o mundo está mudando e que a gente tem que fazer esse nosso colchãozinho, tá? E aí a gente tem que quebrar alguns tabus aqui também, tá, gente? Todo mundo sempre teve aquela visão de que previdência privada era só um meio de você juntar dinheiro. A previdência privada, gente, ela é um investimento como qualquer outro, então ela tem que te entregar rendimento como qualquer outro investimento. Passou daquela fase de você pegar lá uma Brasilprev da vida e achar que era só para deixar o seu dinheiro juntado ali, né, guardado em algum cantinho. Ele tem que render tão bem quanto qualquer outro investimento. A Previdência nada mais é do que um fundo. Então, até ela mesmo você consegue comparar ali pelo Verius, aquele site que a gente viu ali nos fundos de investimentos. Então, a gente tem aqui
duas previdências. A gente tem a XP e Catu Horizonte, que é uma previdência disponível na plataforma da XP, e a gente tem a Brasilprev, a Brasilprev Fix 8. Então, o que a gente vê aqui é que a Brasilprev, ela não está entregando nenhum CDI, ela está entregando 99%. E o que a gente consegue ver também, vocês conseguem notar que as duas previdências são um espelho uma da outra? Quando uma desce, a outra desce, quando uma sobe, a outra sobe. É porque elas investem nos mesmos ativos. Então, só pela questão de ter uma gestão mais especializada, às vezes uma taxa de administração menor, não ter taxa de carregamento, o XP Catu Horizonte consegue te entregar uma performance melhor de quase 10%. Ah, é pouca coisa? É pouca coisa, mas pensa uma diferença de 10% ao longo de 20, 30 anos. Tem pessoas que constituem previdência privada 8 anos e levam essa previdência até os 48, vamos supor, 50 anos. Então, é um horizonte de tempo muito grande para você estar perdendo 10% todos os anos, tá? E aí, como os fundos de investimentos, a previdência você pode escolher nas 3 modalidades também, tá? Você tem previdência de renda fixa, você tem previdência multimercados e você também tem previdência de ações. A Silvia perguntou se tem um gráfico das piores. Silvia, até tem, mas eu não coloquei aqui não. Essas daqui eu coloquei só pra gente ver mesmo uma diferença de como você pode variar de uma empresa para outra, tá? E aí, então você pode escolher a previdência privada em cada uma dessas modalidades. E aí algumas características da previdência privada. Então ela é um investimento de longuíssimo prazo. Então ela é realmente para proporcionar um conforto e uma tranquilidade na fase da sua vida que você mais vai precisar, que é na sua velhice. Então realmente pense nesse investimento se você tiver um horizonte ali pelo menos de 10 anos, tá? Poucas pessoas sabem, mas a previdência ela é uma ótima ferramenta para sucessão. Então, previdência privada não entra em inventário, tá? Se acontecer qualquer coisa ao titular, se o titular falecer, o dinheiro vai diretamente aos beneficiários, sem passar por ITCMD, cursos advocatícios ou até mesmo cursos de cartório. As previdências disponíveis na XP, elas não têm taxa de carregamento. A previdência privada ela também não possui come-cotas. Lembra daquele adiantamento que a Receita faz nos meses de maio e novembro? Isso não existe na previdência privada. Você pode escolher a previdência mais adequada para você. Um PGBL, se você fizer imposto de renda completo, ou um VGBL, se você fizer imposto de renda simplificado. E você pode escolher também o regime de tributação da sua previdência, ou progressivo ou regressivo, sendo que se você escolher por esse último, você tem a menor alíquota de imposto de renda de todos os investimentos. Então você vê uma alíquota aí, acima de 10 anos você paga a menor alíquota, que é 10%. E por último, só para poder falar que todas aquelas desculpas que você tinha lá no começo da nossa apresentação, seja qual for, seja falta de tempo, seja falta de paciência mesmo para poder ver com relação aos investimentos, se você não tem saco, não tem tempo, delegue esse trabalho para alguém. Pode ter certeza que tem pessoas especializadas que vão cuidar disso com muito cuidado para você. Então, seja qual for a sua desculpa, não perca mais tempo. Não quer saber disso, não tem tempo. Eu fico assim impressionado quanto as pessoas têm uma rotina maluca, correndo sempre cada vez mais atrás de dinheiro, mas isso não adianta nada se você não cuida do dinheiro que você tem agora. Então não adianta a gente sempre correr atrás de dinheiro se a gente não cuida daquilo que a gente tem agora, tá? A gente tem uma perguntinha aqui, deixa eu só... O que eu estou pagando de previdência? A Carla está perguntando, gente. O que eu estou pagando é previdência privada, né? Ela seria minha gaveta de baixo? Não, Carlinho, o que você tem lá na XP, Carlinho, eu conheço ela, tá, gente? Você tem uma ferramenta de sucessão. A Carlinha, ela tem uma pólice resgatável, não é previdência, tá? Ela não seria nenhuma daquelas gavetinhas, pensa que ela seria o armário, ela seria para poder guardar todas aquelas suas gavetinhas. Então, esse recado que eu tenho desse slide, então, tá, gente? Realmente não percam mais tempo. Se vocês não tem tempo, delegue esse serviço a alguém, que eu tenho certeza que alguém vai cuidar com muito carinho para vocês.
E esses aqui são os meus contatos, tá, gente? Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem esclarecer alguma coisa, não teve coragem de perguntar aqui no chat, pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem, que eu fico à disposição para poder resolver, para poder solucionar qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Então, eu queria agradecer, gente, muito obrigada por vocês terem disponibilizado aí parte da noite de vocês, parte do seu descanso, para estar aqui com a gente. Espero que tenha sido algo enriquecedor, algo que veio acrescentar mesmo, agregar. E esse é o recado que eu tenho, não desista dos seus sonhos, tá? Os investimentos que você fazem para realizar esses objetivos, seja qual for o sonho que você tem, não procrastine mais ele. Porque depois, quando você se der por